Deus para todos os irmãos, bom dia a todo mundo, bom dia a todos os irmãos. Irmãos, estamos mais uma vez, fazendo mais um podcast, aqui na Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Bom, irmãos, são exatamente agora, no momento dessa gravação deste podcast, 8 horas e 38 minutos do dia 11/1/2020, irmãos? Então, irmãos, esse é o horário que eu estou fazendo neste momento, a gravação do nosso 16º podcast. Aliás, esse assunto, irmãos, é muito interessante, porque nós estamos falando lá no livro de Efésios, o objeto do nosso estudo. Efésios, irmãos, que é um livro extremamente importante, irmãos, na Bíblia, e ele vai dar uns assuntos muito importantes que nós vamos debater aqui nesse podcast. Então, irmãos, a gente sabe, irmão, que o mundo está de mal a pior, a situação está dificílima, não tem mais como o povo controlar, não tem mais como ignorar que Jesus está voltando para buscar sua noiva. Mas, irmãos, a noiva de Cristo e outros justos andam na luz, no lugar das trevas. Irmãos, aonde tem luz, tem a palavra de Deus. Aonde tem a luz, tem o sol da terra. Aonde tem a luz, tem a candeia. Não é verdade? E este aqui, irmãos, é só a primeira parte desse estudo. A luz no lugar das trevas. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está andando numa estrada, vamos supor que a estrada está escura. Você consegue, por acaso, assim, você pensar um pouco, enxergar alguma coisa no meio da estrada? Você consegue perceber aonde que você está caminhando? Aonde que você está andando? Glória ao teu santo nome. Você parou para pensar que quando você não tem a luz para te acompanhar, você pode acabar batendo em algum obstáculo ou numa barreira, não é verdade? Ou cair num buraco sem você perceber a escuridão? Irmãos? Então, o que você precisa ter? A luz. A luz precisa estar acesa. A sua lâmpada precisa estar acesa. Como que você coloca a lâmpada para ser acendida? Através do azeite. Que azeite? A palavra de Deus. A palavra de Deus que vai iluminar o seu caminho. E através do seu caminho iluminado, você consegue andar em todos os obstáculos da tua vida. É assim que é a vida nossa na terra. Uns entram pela porta larga do mundo, outros entram pela porta estreita. Não é verdade? Só que a porta estreita, vale dizer, ela é curta, mas ela leva à perfeição. Glória ao teu santo nome, através da palavra de Deus. E é um caminho curto. Muitos tentam entrar pela porta estreita, mas não conseguem se manter firmes. Não é verdade? Então, o assunto desse estudo é Efésios, capítulo 5, 2 versículos, versículo 3 e 4, que é a palavra do assunto que nós vamos discutir. A luz no lugar das trevas, primeira parte. Bom, para começar, irmão, a gente vai realmente pela palavra de Deus. Vai em Efésios, capítulo 5, versículo de 3 e 4. Vamos lá fazer então a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Deixa eu só ajustar aqui o tema, que eu vou ler. Ok, vamos lá. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus
qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, em outra Bíblia, você vai encontrar a seguinte escrita desse entendimento aqui. Vamos ler num outro tipo de entendimento, como está escrito em maioria das Bíblias, né? Mas a imundícia, a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Então, irmãos, esta é a palavra, tá bom? Que a gente leu, que é o objeto de estudos, luz no lugar das trevas. Tudo na nossa vida, irmãos, é cedida pelas nossas escolhas. Se a gente anda nas trevas, foi nossa escolha de andar nas trevas. Se a gente está andando na luz, foi porque a gente está seguindo o Espírito Santo. Nós aceitamos a verdade e nós estamos andando também por nossas próprias decisões também, irmãos. Porque, irmãos, é nós que tomamos a decisão final. Deus, irmãos, Ele não intromete na vida de ninguém. Você que escolhe se quer servir a Deus ou se quer servir a Satanás. É você que escolhe. É sempre assim. Não tem como você andar em dois caminhos. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Glória ao teu santo nome. Então o povo está brincando muito com Deus. Então o pessoal fica brincando, né? Então ele sabe. Ele conhece, irmão, o íntimo dos nossos corações. Então não fica brincando com Deus por nada nesta terra. Ou você anda nos caminhos da palavra de Deus, ou você segue a orientação da palavra de Deus, ou você segue o mundo. Glórias a Deus, Deus não precisa. Aleluia, teu santo nome de nós. É nós que precisamos de Deus, irmão. Mas você que faz a escolha. Como eu já disse no podcast anterior, que nossa vida é determinada pelas escolhas que a gente faz. Mas o assunto aqui em questão é luz no lugar das trevas. Você quer andar na luz da palavra de Deus? Se arrepende dos seus pecados. Anda perante a presença de Deus. Eu vou fazer uma introdução aqui desse assunto, desse artigo. E diz o seguinte, de um sujeito, né, irmãos? Vamos ler aqui. Certa vez, irmãos, um certo sujeito foi comer num restaurante onde as luzes eram fracas para criar ambiente de aconchego. Enquanto comia, percebeu que um pouco de comida caiu na sua camisa. Nesse lugar mal iluminado, ele pegou um guardanapo e o limpou. Deu uma olhada, como tinha pouca luz, pensou: bem, já resolveu o problema. Ficou mais ou menos limpa. Mais tarde, levantou-se para ir ao banheiro, onde a iluminação era mais forte, e percebeu que, na realidade, o problema não foi resolvido. Tá vendo aí? A mancha continuava ali, irmãos. Então pegou uma toalha de papel, molhou-a e tentou novamente limpar a camisa. E na luz que há do banheiro, concluiu: agora já está tudo resolvido. Depois que terminou de almoçar e saiu do restaurante, olhou novamente para a camisa, agora diante do sol de meio-dia. Ali viu que o problema não estava nem um pouco resolvido. Aliás, era pior do que imaginava. Não havia apenas a mancha original, mas todas as outras que ele adicionou tentando limpar. O que realmente ele fez foi espalhar sujeira numa aia maior da camisa. Em vez da sujeira estar num ponto só, agora estava em uma grande aia. É como falo, a sua mancha espiritual, quando você suja suas vestes espirituais, você pensa o seguinte: como que suja suas vestes? Você suja através do pecado. Cada pecado que você comete, cada erro que você comete diante de Deus e não tem arrependimento, você vai guardando, aquela manchinha que começa pequenininha, ela vai crescendo.
ela vai crescendo e você vai se contaminando cada vez mais. Por não estar em oração, por não estar em jejum, por não estar em vigilância. E vai crescendo, e vai crescendo. E as suas vestes brancas reluzentes se tornam pretas, cheias de mancha. Então você pensa, parece que se eu fazer as coisas do meu jeito, de qualquer jeito, andando com pouca luz, você pensa que você enxerga? Se você anda com um ambiente com pouca luz, você consegue ler o que está escrito? Você consegue olhar bem a camisa? Você consegue observar a sua volta? É claro que você não consegue. A vida, irmão, do justo verdadeiro é assim também. Glórias a Deus. Nós temos que andar na luz maior da palavra de Deus. Nós temos que estar iluminados. As nossas barreiras não podem estar apagadas. Tem que estar iluminadas para nós poder, através da palavra de Deus, desviar dos obstáculos que atrapalham a nossa vida, irmão. Então, irmãos, ser uma pessoa de Deus é você estar sujeito a provações. Ser uma pessoa de Deus é você estar desviando do pecado, né? Porque, irmãos, a gente sabe que a genealogia a gente faz parte da genealogia de Adão e Eva. Quem que nunca pecou na vida? Quem que nunca errou? Quem que nunca fez coisa que não agrada a Deus? Todo mundo erra, irmãos. Todo mundo erra. Uma hora suja sua veste, mas se você se arrepender do seu pecado, se você se arrepender, você pode ter certeza que a tua veste vai limpando no sangue do conserto eterno. Então, irmãos, é que nem o exemplo do rapaz. Ele espalhou a mancha que estava na tua camisa para todo lado do corpo. É assim que é a vida, meu. Para quem anda nos caminhos de Deus. Quem fica errando. Hoje tem um picadinho lá, outro pecadinho cá. Daqui a pouco está com a veste completamente suja. Então pense assim vocês. Talvez isso já tenha acontecido alguma vez com você. A falta de iluminação, irmãos, nos prejudica muito, não é mesmo? O que você pensa sem a luz da palavra de Deus? Como que você caminharia na presença de Deus? Se a gente pensar na nossa vida espiritual, ela não é muito diferente do exemplo que citamos aí do texto. A própria Bíblia, irmãos, ela deixa expressamente clara que os cristãos foram chamados das trevas para a luz. E de uma situação onde antes não enxergavam, para que então a outra que agora conseguem ver que é de fato a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, irmãos, de toda a afronta do inimigo, de todos os nossos obstáculos. Então a explicação é que dá. Que nós estamos vendo aqui, irmãos, a respeito daquilo que devemos vestir e desvestir em relação à velha e à nova vida. Lembra-te da metáfora de trocar de roupas, irmãos? Paulo, ele usou esse exemplo para mostrar que na vida cristã devemos desvestir de coisas que caracterizam o velho homem e vestir as características da nova vida. Você se arrependeu do teu pecado, certo? Você se converteu, certo? Você desistiu de praticar aquele pecado. Você se arrependeu, pediu perdão para Deus, pediu perdão para Jesus. Jesus te concedeu perdão. Você tem que deixar a natureza do velho homem e vestir as características de uma nova vida, irmãos. Então, irmãos, você tem... Eu queria falar para você, Deus jamais proíbe aqui de você ir numa igreja, né, numa placa de igreja, e de você batizar numa igreja, se você quiser. Não importa qual. Mas lembra de uma coisa. A placa de igreja não é garantia total de salvação. Para você poder ser salvo, você tem que crer no Salvador chamado Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo vai nos testificar das coisas certas e das coisas erradas. Vai desviar você das coisas erradas que levam para o pecado e vai auxiliar você para o caminho certo da tua salvação. É que nem Pai. Jesus é caminho, é verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por Ele. Então, irmão, se você crê em Jesus, você tem o caminho, tem a verdade e tem a vida. E a vida com abundância.
Então, você deve vestir das características da nova vida. Como? Lendo Bíblia, orando, jejuando, vigiando, desviando daquilo que não agrada a Deus, mas seguindo a orientação dos frutos do Espírito Santo, irmão. O fruto da caridade, o fruto do amor, o fruto da mansidão, o fruto da paz, está revestido das armaduras de Deus também. Né, irmãos? Tem que ter características, sim, da nova vida que você está em Cristo. Largar do velho homem, largar do velho pecador de pornografia, de adultério, de mentiras, de engano, de falsidades, de tudo aquilo que não agrada a Deus, e vestir as características de uma nova vida mediante a Cristo. Então, hoje, nós vamos deixar bem claro na seção da linha de pensamento de Paulo, nessa questão aqui. Então, vamos entrar nessa questão, dessa linha de pensamento de Paulo. Se o seu argumento continua trabalhando com contrastes, porém agora ele vai nos convocar para vivermos na luz ao invés das trevas. Rejeitar as trevas e seguir a luz da palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre o luz no lugar das trevas. São duas partes. Vamos para a primeira parte aqui. A frase de transição aqui que diz, nesse caso aqui, qual comportamento representa a luz? Deve ser seguido. E qual comportamento representa as trevas? E deve ser abandonado. Essa é o objeto do estudo que Deus nos dá pelo Espírito Santo. Então nós vamos descobrir aqui qual comportamento vai representar a luz. E qual deve ser seguido. E qual comportamento representa as trevas. E deve ser abandonado. Certo? Vamos para o item 1 aqui, que é a santidade no lugar da imoralidade, certo? Efésios capítulo 5, versículo 3, que é esse seguinte versículo. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Quando olhamos, irmãos, propriamente dito para o versículo 2, que fala do próprio amor de Cristo, irmãos, a gente percebe claramente a transição que é feita e descrita aqui. No versículo 3, a gente então é tirado repetidamente de uma contemplação do amor sacrificial de Cristo para a perversão do amor no adultério e abuso sexual. E a gente falou sobre a pureza sexual, né, irmãos? Ela deve ser praticada onde? Dentro de um casamento. A prática do sexo, da legalidade da palavra de Deus, deve ser apenas praticado dentro do casamento. Fora isso, é pecado sim, da parte de Deus, como está escrito nas Escrituras. Deus jamais condena o pecador nessa questão. Ele condena a prática do pecado em si. Então, as palavras de Paulo mostram a dimensão dessa imoralidade, certo? Então, vamos ver qual é a dimensão dessa imoralidade descrita nesses versos. Então, a primeira delas é a impudicícia. No dicionário significa o quê? Falta de pudor, de moral, imoralidade, indecência. No próprio grego da palavra, ela ganha um sentido até mais específico. É a tradução de porneia, que significa perversão sexual de quase todos os tipos. Por isso que em outras Bíblias o termo impudicícia é traduzido também como prostituição. Certo? Então, se você pensar aqui, que é muito importante essa palavra, que é meio difícil de entender. Falta de pudor, né? Moral, imoralidade, indecência. Se a gente pesquisar aqui, o que é imoralidade? Ela vai pesquisar aqui no dicionário. Imoralidade é o quê, irmãos? O que é imoralidade? A gente vai explicar aqui o assunto. Prestem atenção. O que é imoralidade? Vamos nas respostas bíblicas aqui.
que é imoralidade sexual na Bíblia? Vamos ler. Esse assunto aqui eu devo te falar um pouco mais detalhadamente agora, nessa questão aqui, dessa primeira parte de Luz no Lugar das Trevas. Mas o que é imoralidade sexual na Bíblia? Segundo a Bíblia, irmãos, a imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, ou seja, fora de um casamento, legalizado pelo próprio Deus, né? O sexo foi criado, sim, por Deus para ser praticado entre o homem e uma mulher, dentro do casamento, com amor e respeito, como escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá na Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Olha que Deus fala. Abraão, não é 2. Aqui. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Essa é a legalidade, irmãos, de um casamento. Você deixa o seu pai, deixa a sua mãe, e você vai se unir com uma mulher. E os próprios dois se tornam uma só carne, um só espírito, uma só alma, juntos. Isso é o casamento legalizado pela lei de Deus, tá bom? Tudo que desvia, irmão, desse padrão estabelecido por Deus é imoralidade sexual, certo? O sexo, irmão, seria uma ação muito íntima, que pode ter efeitos muito fortes na vida de um casal, irmãos. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. A imoralidade sexual é toda a prática sexual insegura, tá? Então, um outro nome para a imoralidade sexual pode ser chamado de quê? Fornicação. A imoralidade sexual é pecado. Algumas formas de imoralidade sexual são, só diz aqui, ó. Vamos lá. Adultério. Adultério vocês sabem o que é, né? Marido trair mulher ou vice-versa. Mulher trair marido, que é casado. Cobiçar alguém, se inclui a pornografia. Nesse caso aí você vê lá um filme, né? De sexo ilícito. E o que acontece? Você olha para a mulher e você deseja. Quando você tem esse pensamento no teu coração, você já está pecando. Prostituição, sem dúvida, essa aqui vocês entendem, né? Que é a questão da pessoa pagar uma mulher, um homem, uma mulher, né, para poder fazer amor dentro de um local impuro, como pode ser, por exemplo, no motel, né? Na boate, etc. Violentar. Vocês sabem o que é violentar, né? Nesse sentido, para quem entende do homem, fazer aquele sexo forte, vocês sabem, a questão do estupro, por exemplo. O sexo antes ou após o casamento, sem dúvida. Isso aqui é a fornicação propriamente dita, né? Homossexualismo, vocês sabem o que é. Homem com homem, mulher com mulher. É aquele sexo que você sabe, né? Que indica. O próprio Deus, irmãos, ele condena a prática do pecado. Não que ele condena o pecador em si, como descrito nas Escrituras. Quem se arrepende desse tipo de pecado e não consegue deixar desse desejo, mas ele consegue resistir, ele consegue se arrepender, ele consegue andar na luz da palavra de Deus, a Bíblia fala que até a pessoa que pratica esse tipo de pecado, mas deixa a prática e anda na palavra de Deus, também é salvo. Incesto, sem dúvida, pecado de sexo entre seus familiares, mãe com filho, filho com pai, fazendo essa nojeira que a gente sabe, né, irmão? Um tempo, ele foi permitido por Deus até ele estabelecer como lei, que está escrito em Levítico capítulo 18, na qual explicamos com muitos detalhes no estudo anterior sobre a pureza sexual e a bestialidade, né? É o sexo com animais, sexo com defunto, etc. Toda essa nojeira aí que abomina os olhos de Deus. A imoralidade sexual, irmão, propriamente dito, não é brincadeira. As consequências para você e para as suas pessoas em volta podem ser de muitas gravidades. Quais são?
transtornos emocionais muito sérios, doenças sexualmente transmissíveis. Aqui pode incluir a gonorreia, a sífilis e a AIDS, são doenças terríveis. Perda de confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, vícios, sentimentos de culpa e abandono, perda de comunhão com Deus. Deus perdoa a imoralidade sexual, irmãos? Claro que perdoa. Sim, Deus não só perdoa quem comete imoralidade sexual, mas também pode restaurar a sua vida. Vocês entendem que Deus perdoa esse pecado, irmãos? Quando a pessoa se arrepende e decide seguir Jesus de todo o coração, Deus perdoa seu pecado, não importa o que é. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Está vendo aí? Quando você confessa os seus pecados perante Deus, Deus com certeza, Ele, além de perdoar os nossos pecados, limpa de toda a maldade que tem cometido. Você vê como que Deus é misericordioso, irmãos? Então faz sentido, né, irmãos? Essa explicação. Mesmo uma pessoa que já aceitou Jesus como seu Salvador, pode cair na imoralidade sexual. Só se tomar cuidado, né, irmãos? Mas Deus está sempre pronto a perdoar quando o crente toma consciência, ou seja, tem entendimento do seu pecado e se arrepende. Isso não significa que podemos continuar praticando a imoralidade sexual, vai dizer isso. Pensando, depois peço desculpa e fica tudo bem. Irmãos, arrependimento é reconhecer o seu pecado e decidir mudar com a ajuda de Deus. Também não significa que todas as consequências negativas vão simplesmente desaparecer. Ou seja, vai ter consequências. Além de Deus ter misericórdia e perdoar o seu pecado, alguma situação negativa vai estar em consequência do ato praticado, irmãos. Pode ser seu familiar, pode ser seu amigo, pode ser seu companheiro. Em alguma coisa Deus vai cobrar. Tudo que a gente faz, irmão, de errado, tem cobrança de Deus. Nada fica patente aos olhos de Deus. De alguma forma, a gente é cobrado, sim, pelo pecado cometido. Se não é com você, ele vai, com certeza, fazer com que venha para o teu lado a consequência do teu ato praticado. De outras formas, como aconteceu com a genealogia de Davi. Davi pecou no adultério. Deus perdoou verdadeiramente, mas teve consequências com seus 3 filhos, Tamar, Aminon e Absalão. O único que não teve consequência dessa situação foi Salomão. Ele veio depois, né? Ele reinou, né? E Deus deu uma sabedoria tremenda. Mas Tamar, aleluia, teu santo nome, com Aminon, eles fizeram sexo entre os 2 irmãos. Isso é incesto e é desagradável a Deus. E ainda por cima já era pecado, já se cometesse naquela época. Tá, irmãos? E eu falo a vocês também, além de também o próprio, né, Absalão pecar pesadamente em vários pecados. E ele tem uma morte muito terrível, né, irmãos? Gravíssima, que vocês lêem nas Escrituras. Qual foi o destino dele? Então, irmãos, Deus ele até perdoa, mas consequências negativas não vão simplesmente desaparecer, irmãos. Tá bom? A mudança de comportamento pode ser difícil e leva bastante tempo, irmãos. Algumas pessoas têm recaídas de imoralidade sexual, mas quando o seu coração está voltado para Deus, ele vai ajudar a vencer a imoralidade sexual. Então, como evitar a imoralidade sexual? É simples, irmãos. Primeiro,
fugindo. Sim, a Bíblia recomenda fugir. A tentação da imoralidade sexual pode ser sim muito forte e perigosa. A melhor solução é correr da situação. Aonde que faz isso na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. A própria Bíblia fala: qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Vocês entendem isso? Então, fujam da imoralidade sexual. Segunda recomendação, resistindo. Quando resistimos o diabo, ele foge. Deus promete nos ajudar a resistir, mas você que tem que decidir resistir. Aonde está escrito isso? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Também tem sentido em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como as pessoas deste mundo, certo? Vamos para o outro aqui, ó. Focando em Deus, irmãos. Terceiro item, focando em Deus. Aprenda mais sobre Deus, lendo a Bíblia, ou seja, as Escrituras, e orando. A verdade de Deus te liberta. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Glórias a Deus, irmão. Tá vendo? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E por fim, casando. Claro, irmãos, casando. Se você se sente muito tentado, pense seriamente no casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Tá vendo, irmãos? É uma recomendação que o próprio Paulo deu na orientação de Deus. Casem se vocês estão muito tentados nisso. Pensem, sejam sérios nessa questão. Esse é o único contexto seguro e saudável para o ato sexual, irmãos. Mas tome cuidado. Prestem muita atenção nessa questão. Mas tome cuidado. Casamento é um compromisso muito sério, que vai além da satisfação apenas do desejo sexual. É um compromisso. É muito sério o compromisso de um casamento, certo? Então, da primeira questão, que é impudicícia, ela deixa bem claro que ela é traduzida como prostituição. Imoralidade, irmãos, ela pode ter a ver também com, como eu disse, a questão da prostituição, a questão da masturbação, a questão da, como chama, irmãos? Da pornografia, etc. É toda aquela forma de imoralidade que desagrada a Deus, tá? As palavras seguintes, impurezas e cobiças, irmãos, elas estão ligadas a esse tipo de pecado. Paulo conhecia a sua sociedade, irmãos. Sabia onde os cristãos estavam inseridos e quais eram as tentações, especialmente no tocante à moralidade sexual, irmãos. Afinal, irmãos, a imoralidade era abundante na Ásia naquela época.
O homossexualismo entre os gregos era algo comum, presente até mesmo nas maiores obras poéticas da Ilíada. A deusa grega Ártemis, a Diana dos Efésios, era considerada uma divindade da fertilidade. Orgias sexuais eram regularmente associadas com a adoração dela. E vocês sabem que a idolatria, né, irmãos? É uma coisa que não agrada a Deus, né? E eles faziam essas divindades de fertilidade, né, irmãos? Constantemente, irmãos. Irmãos, agora vamos lá. Sexo e sociedade hoje não é diferente, irmãos. A própria sociedade moderna, irmãos, dá ênfase no valor da gratificação sexual imediata e física. A maioria das revistas populares e filmes modernos, inúmeros programas de televisão e muitos anúncios comerciais são claramente destinados a despertar e jogar com os impulsos e os desejos sexuais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Revistas populares, por exemplo, revistas de mulheres peladas, filmes de sexo ilícito, são filmes pornôs, inúmeros programas de TV, programas de perversidade, né, irmãos? Programa que mostra várias partes corpóreas da mulher, muitos anúncios comerciais, né, irmãos, que acontecem nas propagandas do YouTube. Às vezes você vê umas cenas aí que chama a atenção, né, dos impulsos e desejos sexuais. É muita audácia, né, que o YouTube faz, né, irmãos? Mas, irmãos, é o que acontece no dia de hoje. Eles estão dando mais valor da gratificação sexual imediata e física do que atrás, por exemplo, de um casamento, de um relacionamento sério com uma pessoa. Né? Aquele tá lá, fica, não fica, fica, não fica. Não é desse jeito, irmãos? Certo é casar, né, irmãos? Glória ao teu santo nome. O pessoal deve tomar muito cuidado, irmãos. Aleluia, teu santo nome. As coisas estão piorando cada vez mais, irmãos. Pessoas estão falando que o certo é o errado é o certo. Estou dando liberdade demais nessa questão, irmãos. Então, se você é de Deus, vigia, se orienta pela palavra de Deus e desvia das coisas que é impuras. Olha aqui, irmãos, a pessoa casada é mostrada como tendo uma vida tediosa, mas aquela que vive aventuras sexuais como esta está na crista da onda da vida. Está pecando deliberadamente, está fazendo, está enganando sua esposa, seu marido. Né, irmão? A vida de casado tem que ser a sério entre os dois, irmãos. Um respeitar o outro, um ter educação com o outro, um respeitar o relacionamento do outro dentro do casamento, irmãos. Além disso, irmãos, a nossa sociedade, olha aqui, irmãos, oferece conveniências. Que conveniências? A invenção dos anticoncepcionais e dos antibióticos ajudou as pessoas a não se preocuparem com a gravidez ou certas doenças. Há lugares destinados ao sexo. Dependendo do poder aquisitivo, podem pagar almoços secretos, olha aí, ó, quartos de motel e drive-ins. Desta forma, com a menor supervisão social e familiar, a pessoa sente-se menos ansiosa e liberada para a experiência sexual. Pesado isso, né, irmãos? Mas é o que acontece. As pessoas, irmão, pensam no poder aquisitivo. Vai pagar almoços secretos, quartos de motel. Motel, já falei, é ambiente impuro para servos de Deus irem. E drive-ins. Né, irmão? Vocês devem imaginar que são drive-ins, né? Glória ao teu santo nome. Então, toma muito cuidado, vigie, se oriente na presença de Deus. Irmão, nós vivemos num tempo de inversão de valores. O casamento que antes era julgado, irmãos, como fator de segurança, posição e paternidade responsável, é agora aceito por muitos como apenas mais um meio de satisfação sexual pessoal. Infelizmente, tem gente que casa e só pensa pela satisfação sexual pessoal. Né, irmãos? É desse jeito, incrédulos, que não vão herdar a coroa da vida eterna. Glórias a Deus. Casamento, irmão, tem que ser levado a sério. Não é uma questão de fator de segurança, posição e paternidade apenas.
Na verdade, eles ficam pensando na questão de satisfação sexual só. Irmãos, quando o êxtase do casamento acaba, o adultério e o divórcio são vistos como alternativas. Isso são coisas, irmãos, que normalmente não agrada a Deus, irmãos. A gente tem que ter entendimento e compreensão, irmãos. Se a gente ama realmente aquela pessoa que Deus preparou. Se nós estamos seguindo a orientação da palavra de Deus, irmãos. Irmãos, o adultério, irmão, é um pecado terrível. Ele não é um pecado de morte, como escrito na Bíblia. Não é. Não é pecado de morte. Tem igrejas que condenam o adultério como pecado de morte. Ele é um pecado grave, mas ele não é um pecado de morte, tá, irmãos? Até uma mulher adúltera foi perdoada por Jesus Cristo. O povo queria tacar pedra como punição do pecado. Só que Jesus falou assim para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O povo, irmãos, vão saindo um por um. Aí, quando todo mundo saiu, Jesus perguntou: mulher, onde estão seus acusadores? Aí ela falou: eu não tenho mais visto eles. Aí ele para: então eu também te perdoo. Vás e não peques mais. Você tem que saber e entender, irmãos, quanto que isso é grave. Mas ele é um pecado perdoável sim da parte de Deus. O divórcio, irmão, foi criado pelas autoridades dos cartórios. Não é verdade? Então hoje em dia o pessoal pensa como alternativa. Né, irmãos? A palavra, irmãos, ela fala que quando tiver incompatibilidade, é a questão assim, da traição. Né, irmãos? O lado que a pessoa pecou separa da pessoa que não pecou. E isso, irmãos, é só permitido nessa circunstância. Irmãos, mas é bom evitar de separar, ter amor ao próximo como a ti mesmo. Se você está no casamento, está reclamando, pede para Deus te dar segurança no teu casamento. Não separe, glória ao teu santo nome, aquilo que Deus juntou. Vocês são um só corpo, uma só carne e um só espírito. Há toda uma ideologia dominante da sociedade. Olha aqui, irmão, você viu o que falou aqui, ó? Anticoncepcionais, antibióticos. Irmãos, se vocês, irmãos, não são educados com a palavra de Deus, o mundo vai te ensinar coisa errada, irmãos. Vai continuar pecando, vai continuar errando, vai continuar andando torto para Deus. Então, toda a ideologia dominante da sociedade, se não vigiarmos tais coisas, pode nos prejudicar naquilo que é essencial para todo cristão, a própria santidade. Então, irmãos, sem santificação, a gente não verá Deus, irmãos. Vocês podem ter certeza disso. Se você não pedir perdão dos seus pecados cometidos, como é que você vai ver Deus na glória? Como é que você vai ver a palavra de Deus se cumprir na tua vida? Como é que você vai ser arrebatado se você não tiver em santificação? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Vigiar cada vez mais. Aleluia, teu santo nome. Principalmente nesses tempos difíceis do dia de hoje, irmãos. O certo é errado e o errado é o certo. Irmãos, esse pecado, irmãos, eu falo para vocês, eu tive entendimento da parte de Deus, que a maioria do povo que não vai ser arrebatado é pecador nessa parte. A grande maioria, pelo menos, é pecador da parte da imoralidade sexual. Tem outros também que vão ficar, tem gente que vai ficar pela mentira, tem gente que vai ficar pela cobiça, tem gente que vai ficar pelo dinheiro, mas a maioria do povo é praticante desse pecado. E um outro pecado que muita gente comete, que vai fazer muita gente ficar para trás, é a idolatria. Então, o que você tem que fazer? A santidade, irmãos, ela deve ser colocada no lugar da imoralidade. E isso é tão sério, irmãos, que o próprio Espírito Santo, usando Paulo naquela época, ele afirmou que todos esses tipos de coisas não deveriam nem ser nomeadas entre os cristãos. Então essa frase, ela vai relembrar certos textos do Antigo Testamento que proíbem até mesmo de se mencionar os nomes dos deuses pagãos e de se falar sobre o modo do seu culto.
Salmos capítulo 16, verso 4. Vamos ler aqui. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte das suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Você vê só? Se você corre atrás de alguém que não é o próprio Deus, né? Você vai ter muito mais sofrimento para si mesmo, irmãos. Então pensa, aqueles que escolheram outros deuses terão suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. Então, de fato, irmãos, é muito incoerente que os cristãos que foram chamados para serem santos tenham uma vida sexual devassa, ou mesmo tenham prazer em falar desses pecados. Vocês veem só? Não tem que ter nem mesmo prazer em falar desse pecado. Você tem que levar isso aí muito a sério. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Você deve saber ter entendimento. Se Deus falou para você que é sim, sim, é sim, sim. Se é não, não, é não, não. Não é talvez. Não é que talvez eu vou fazer, que eu vou desviar do pecado. Não. Deus não quer você vivendo uma vida sexual devassa. Vivendo na imundícia desse mundo. Vivendo em tudo aquilo que o homem quer fazer. Para se satisfazer a si mesmo. Irmãos, afinal de contas, Deus deixa bem claro que qualquer prática sexual fora de um casamento é pecado sim. Deus, ele criou o sexo sim, de uma forma totalmente saudável e sadio sim. Mas esse sexo deve ser usado dentro de um casamento. Fora de um casamento, tudo que você fazer fora do casamento é pecado sim perante Deus. Então, vamos para os itens aqui, desse primeiro item, de explicar para vocês que todo sexo fora do casamento envolve o pecado. Então, quais são os itens mais importantes para vocês ouvirem nesse sentido? Item A. O sexo fora do casamento, irmão, envolve pensamentos pecaminosos. Os legalistas, tanto nos dias de Jesus como hoje, eles afirmam que não existe adultério desde que o próprio homem não haja a consumação do ato sexual. Tal ponto de vista legalista foi contrariado por Jesus no Sermão do Monte. Aquele que olhar para a mulher com a intenção impura do coração já adulterou com ela. Onde que fala isso? Mateus capítulo 5. Vamos lá, Mateus capítulo 5, a partir dos versos 27 e 28. Olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Vocês entendem isso? Você deseja. Isso é um pensamento pecaminoso, irmãos. E isso Deus deixa bem claro. Glória ao teu santo nome. Toma muito cuidado com seus pensamentos. Irmãos, Deus avaria os nossos pensamentos o tempo todo. O nosso coração também. Então, toma muito cuidado. Vai ler Bíblia, vai ler Escritura. Vai entender a verdade da palavra de Deus. Jejua, ora. Né, irmãos? Glória ao teu santo nome. Vigia. Peça perdão dos seus pecados. E muda o teu pensamento com as coisas de Deus, irmãos. Tira os pensamentos pecaminosos, podres, dos atos praticados, por exemplo, na pornografia, prostituição, fornicação. Troca esses pensamentos com a palavra de Deus. Aprenda a verdade e ela te libertará, mas se arrependa dos seus pecados. Glória ao teu santo nome. Qualquer coisa, irmãos, fora do casamento, como diz aqui, envolve pensamentos pecaminosos. Só da pessoa olhar aqueles filmes de sexo ilícito e olhar para a mulher e desejar ela, já é pecado. Até no próprio pensamento
Quando você já tem intenção impura do coração, você já praticou o adultério. Certo? É muito grave. Mas é como eu disse a vocês, não é pecado de morte, porque tem perdão se você se arrepender. Item B. O sexo fora do casamento envolve conversas pecaminosas. Vamos lá. Geralmente, certas atitudes erradas, prestem atenção, começam com conversas. É uma conversa pecaminosa que abre portas para se fazer coisas pecaminosas. Tá vendo aí, ó? Nem conversação torpe. A gente pode dizer assim, linguagem torpe, né, irmãos? Vocês veem assim que aqueles palavreados que eles falam dentro daqueles filmes, daquelas coisas, não agradam a Deus de jeito nenhum, irmãos. E outra coisa, os palavreados, palavrões, é isso chamado de língua torpe. Ou seja, não deve haver no meio dos servos de Deus conversas pecaminosas, conversas de palavrão, conversas de linguagem torpe, seja qual for o tipo de palavrão. Você tem que ter controle nesse sentido. Sabe? A nossa língua, ela pode falar coisas maravilhosas, como mel, né, irmãos? Mas ela também é como também uma espada. Se você não tomar cuidado com a tua língua, você acaba cometendo as conversações torpes. Acaba conversando conversas pecaminosas, conversas com palavrões, conversas com coisas que não agrada a Deus. Então, só de você falar, você pode conversar com mel, né, para dar um conselho bom, para dar uma palavra boa de Deus. Mas se você não tomar cuidado com a tua língua, né, as próprias conversações torpes, também vai desagradar a Deus. Então, qual é o detalhe para não usar da língua incorretamente? Pedir orientação da parte de Deus. Saber controlar a tua boca quando tem que ser controlada. A sua língua, Deus pode abençoar bastante se você fazer o certo da palavra de Deus. Falar a verdade, falar a justiça, falar a retidão. Falar com um jeito assim leve, que a pessoa entenda das coisas de Deus. Sem essas conversas pecaminosas, sem essa língua torpe. Deus não agrada que as pessoas falam palavrão entre as famílias, porque traz contenda, traz desolação, traz dissensão, traz porfia, etc. Vamos para o item C. O sexo fora do casamento envolve comportamento pecaminoso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 20. Eu vou ler daqui mesmo. Ou não sabeis que o que une a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é só espírito com ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o quais possuís da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Ou seja, Deus deixa bem claro. Você sabe que você se une com Deus. Você sabe que você faz um compromisso com Ele, como foi dito. E outra, isso é também aplicável dentro de um casamento, irmãos. Você se une com uma meretriz, você une com uma forma de vida. Você faz um corpo com ela. Um corpo, um só espírito e uma só carne, irmãos. Porque como foi dito, os dois propriamente ditos, irmãos, serão só carne, uma só carne, um só espírito e uma só alma. Mas, irmãos, o que se une ao Senhor é só o espírito com Ele.
Se você está unido com Deus, é só um espírito com Ele. Deus fala, foge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem, propriamente dito, comete, é fora do corpo. Mas o que prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Você vê só? Não preciso nem explicar para você o que quer dizer isso aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ou santuário, como fala algumas Bíblias, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Eu não estou falando aqui nesse verso que é o templo de uma igreja evangélica. Não é um templo de construção. É o nosso corpo, irmãos. O próprio corpo nosso, irmãos, essa carne aqui, ela é santuário do Espírito Santo. Então, irmãos, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês entendem? Você tem que ter o que aqui? Domínio próprio. Domínio próprio ou temperança, que é um fruto do Espírito Santo. Se você não tiver domínio próprio, como que você vai desviar da imoralidade sexual? Como que você vai desviar dos pecados do adultério? Como que você vai desviar da prostituição? Porque você foi comprado por preço de sangue. De quem? De Jesus Cristo. Glorificai a Deus do vosso corpo. Ou seja, foge destes pecados. Mas se você não aguenta, como diz assim, você não pode conter-se. Olha o conselho. Case-se. Porque é melhor casar do que abraçar-se. Então vamos lá. A aplicação fala claramente. Os pais cristãos, irmãos, devem estar muito atentos na orientação de seus filhos quanto ao namoro, conversando, esclarecendo, orientando biblicamente aquilo que é certo e errado. Não é? Os próprios pais das pessoas que têm filhos devem estar orientando seus filhos quanto ao namoro, quanto à conversação, não é? Quanto ao esclarecimento. Tem que orientar, irmão, dentro da Bíblia, aquilo que está certo e aquilo que está errado. Dar conselho daquilo que é certo, para que ele ande no caminho de Deus. E desviar daquilo que é errado e que não agrada o próprio Deus. Você tem que fazer uma necessidade de uma reflexão séria a respeito de santidade. Muitas vezes as pessoas são santas em certas determinadas áreas da vida pública, não é verdade, irmãos? Mas em outras não são. Então, irmãos, o homem é propenso a falhas, é propenso a defeitos, é propenso porque nós somos seres humanos. E nós temos dificuldades de compreensão de certas coisas, irmãos. Perfeição é só na glória de Deus. Mas você não deve estar vivendo na questão desse pecado. Você deve andar na palavra de Deus em espírito e verdade. E desviar daquilo, irmão, que não é bom perante Deus, irmão. Porque este é um perigo que a Bíblia nos adverte continuamente. Farisaísmo. Disse sobre esse assunto num podcast que a gente falou, por exemplo. Um assunto pesado que a gente falou naquele ensinamento da parábola dos talentos, né, irmãos? Nós devemos estar, irmão, atentos quanto a isso e buscar honesta e sinceridade e, sinceramente, santificação em todas as áreas da nossa vida. Seja sexual, seja no linguajar, seja na nossa conduta, seja na oração, seja em todos os segmentos da nossa vida. Segundo item, ações de graças no lugar do linguajar obsceno. Agora aqui nós entramos no outro assunto. Nós falamos da imoralidade sexual, né? Nós falamos dessa questão. Agora, ações de graças no lugar do linguajar obsceno. Olha aí no verso que fala. Verso 5 de Efésios, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O apóstolo Paulo, ele convida os crentes, irmãos, a abandonarem
a antiga linguagem obscena, a linguagem que não edifica, por uma nova maneira de falar, permeada por ações de graças. Ele usa 3 expressões para descrever a conduta e a conversa que não devem existir na vida do cristão. Então vamos lá. Então, se você pensar aqui, nos significados, a conversação torpe é o quê? Reduzir a brasas, incendiar-se, queimar, olha aí, ó, que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame. Palavras vãs, que é falta de conteúdo ou se encontra vazio, oco. Socarrices, gracejo desabusado, insolente. Vamos aqui pesquisar um dicionário. O que é uma conversação torpe? O que é uma conversação torpe da parte de Deus? O que a Bíblia diz sobre xingar? Olha aí, irmãos, é o assunto. A conversação torpe, irmão, que é a linguagem obscena ou indecente. O linguajar é carregado de maldades, palavrões e malícia. Geralmente é acompanhado por atitudes semelhantes a diversas situações onde isso pode ocorrer. No namoro, no trânsito, na internet, nas rodinhas de amigos, etc. Mas o que a Bíblia diz sobre xingar? Irmãos, a própria Bíblia diz que xingar não é bom. Devemos tomar cuidado com o que falamos, porque as palavras insensatas podem ter muitos efeitos negativos. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Vamos ler, irmãos. Olha aí, ó. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore na vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha e o seu calor queima, a planta e a flor cai, e a sua beleza destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Vocês vê só? Nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão. Ai, 3, versículo 1. Perdão aí, irmãos. A gente, eu queria falar para vocês, grava aqui. Mas agora achei a palavra certa, irmãos. É que eu desconfiei que a palavra estava muito leve demais. Mas é 3 de Tiago, irmãos. Tiago 3, versículo 1 a 11. Agora sim, irmãos. Olha aí, ó. Presta atenção. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem de nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro do que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam.
e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E isso acontece com a nossa língua. Olha aí a língua, irmãos. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua, irmãos, é como um fogo. Ela, em um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca sai palavra tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pesado, né, irmãos? Mas Deus deixa bem claro o poder da língua que ela tem para causar problemas, irmãos. Precisamos ter cuidado, porque as nossas palavras podem nos levar a pecar ou levar outros a pecar. Muitas vezes, contra quem falou. É por isso que a Bíblia, irmão, nos aconselha a pensar antes de falar, para evitar muita confusão. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Olha o que Deus fala. Se você não se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se você não quer meter em dificuldades, toma cuidado no que vai dizer. Xingamento, irmãos, é insultar outra pessoa, é humilhar para ferir. Em muitos casos, vem com palavrões. Você já parou para pensar no significado dos palavrões? Quando alguém lança um palavrão contra outra pessoa, está dizendo que deseja que isso aconteça, ou que vê essa pessoa assim. Da mesma forma, se a pessoa xinga a outra, chamando de prostituta, está dizendo para o mundo que essa pessoa é prostituta? Lançando dúvidas sobre o seu caráter? Além de ferir a pessoa, pode destruir sua reputação? O que o próprio Deus diz nesse sentido, irmãos? A fofoca. Fofoqueiros não herdarão a coroa da vida eterna. A Bíblia diz, irmão, que o cristão deve deixar de lado as calúnias e as palavras torpes, porque não são boas. A sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa tira do bem, ou tira o bem do depósito de coisas boas que tem o seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Tá vendo? A própria coração, irmão, pode ser mal da pessoa. E ela comete com a boca coisas ruins, coisas terríveis. E Deus fala em Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, toma muito cuidado com a sua língua. Conversação torpe é isso, irmãos. É a linguagem obscena e indecente, ou seja, xingar, irmãos. É o xingar. Palavras vãs. O que são palavras vãs? São palavras tolas, que não levam a nada. É o tipo de conversa
que provém de alguém embriagado. Palavras sem sentido, sem utilidade alguma. Olha onde que encaixa a fofoca. A fofoca e a maledicência se encaixam perfeitamente nesse aspecto, pois geralmente os comentários não trazem nada de edificante ou útil para as outras pessoas e para nós, irmãos. Palavras vãs. O que fala na Bíblia sobre palavras vãs? Irmãos, o que são palavras vãs? O que são palavras vãs na Bíblia, irmãos? Irmãos, vamos lá. Olha aí, que eu achei aqui, irmãos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Olhemos a advertência do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Éfeso. Ninguém vos engane com palavras vãs para os dias de hoje. Ora, como pode alguém emitir uma palavra que aparentemente tem um bonito sentido, mas no entanto é enganosa? Que tipo de palavra que é essa? Eu fui procurar no original grego e significa vão e kenos, que tem como significado vazio, vão. Ela está ligada intimamente com a vaidade, certo? Portanto, são palavras que trafegam mais nas rodovias da vaidade para atender a uma demanda egoísta que os seres humanos têm uma facilidade incrível em desenvolver. Vou tomar um exemplo de o que tenho notado acontecer. Tenho recebido inúmeras mensagens, na sua maioria, todas trabalhadas com bonito grafismo. Né, irmãos? Com a música, que certamente já induz ao interlocutor a um estado contemplativo e assim a própria melodia já mexe com a pessoa. Até aí tudo bem, mas querendo vou analisar o conteúdo destas mensagens. Misericórdia. São mensagens que falam muito e não diz nada. São mensagens apenas para atender uma demanda de vaidade, como se simples, bem organizadas, e uma demanda de vaidade, se simples, bem organizadas e dispostas, seguidas de uma bela melodia que pudesse alterar o estado do espírito de um indivíduo, por até alterar momentaneamente, mas não se perpetua. A advertência de João é que ninguém venha nos envergonhar, como sabemos. O engano é como aquela velha história do anzol e da minhoca. O peixe vê a minhoca e a abocanha, desconhecendo que existe por trás da propaganda enganosa uma afiada física que lhe prenderá, independente de quando ela se debata para soltar-se. Evidentemente que há mensagens poderosas que trazem unção de vida, que quem lê as coloca em prática. Todavia também tenho recebido mensagens onde misturam Bíblia, filosofias, pensamentos. Uma situação é a corrente da oração. Encaminha uma mensagem de quem lê, automaticamente abençoa o eminente. Até aí tudo bem, mas só para se estabelecer a bênção, o recebedor deverá enviar para mais 7 ou mais 12 destinatários. Coincidência, né, irmãos? Essa situação. Dá licença, né? Temos a mente de Cristo. Vamos deixar de ser meninos. O que resolve é um compromisso particular e pessoal de cada um para com Deus. Não vamos ser como avestruzes, comendo de tudo que aparece. Temos um veículo poderosíssimo nas mãos que é a internet. E, infelizmente, o inimigo tem se utilizado mais para o seu malfadado fim do que nós cristãos. Eu não sou contra os intercessores e orações. Aliás, ai de mim se não fossem os intercessores, mas sem dúvida,
eu jamais saberei que levanto pela madrugada e coloco o meu nome em suas súplicas e ações de graças diante de Deus. Deus os recompensará umas boas medidas. Porquanto, se queremos interceder por alguém, que a façamos, mas não vamos brincar com as coisas de Deus, pois Ele é 3 vezes santo. Aquilo que o passamos com a direção do alto, pois Ele afirma que sem Ele nada podemos fazer. A advertência de Paulo continua dizendo, porque que essas causas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A advertência aqui serve de um duplo sentido, para quem usa tais palavras de forma vã, que talvez crendo que estará gerando dividendos espirituais, simplesmente porque escrevam algo e assim vou replicar para mais, não pessoas. E por outro lado, para quem recebe, que muitas vezes dá apenas a olhadas e repassa para os outros, gerando tráfego desnecessário na rede, além de lotar as caixas postais. No capítulo 9 de Efésios, capítulo 5, o próprio apóstolo de modo imperativo diz, provando sempre que é agradável ao Senhor. Que é provar. Tenho certeza que todos sabem. Sei que a mensagem vai ficando um pouco extensa, mas tenho que lhe dizer isso. O termo usado aqui em Efésios 6, para vão, possui uma única variante adverbial, como que nós, e está exatamente em Tiago, capítulo 5, 4, versículo 5. Peraí, Deus. Pausar aqui. Bom, irmãos, vamos continuar aqui. Aí, irmãos, Deus deixa bem claro aqui, né, irmãos? Sobre as conversações torpes. Irmãos, não fiquem enganados por palavras vãs, palavras sem sentido. Ah, é que nem aquelas mensagens, por exemplo. Você recebe, por exemplo, no WhatsApp, ou você, por exemplo, recebe através de um Facebook da vida, ou você recebe através, por exemplo, de uma mensagem celular e fala de coisa maravilhosa. Tem tudo bem. Daqui a pouco o cara fala, mande para 7, mande para 8 pessoas, mande para esses, que você vai ser edificado. Palavras vãs, irmãos. Não vai levar a nada. A opinião da conversa não leva a nada. Palavras sem sentido, sem utilidade, não tem utilidade alguma. Tem a fofoca, que é um pecado tremendo. Fofoqueiros que não vão herdar cor da vida eterna, né, irmãos? Mas eu vou pegar relacionado a esse assunto aqui também. Irmãos, esse negócio aí de fazer fofoca é uma coisa, irmão, que não agrada a Deus de jeito nenhum. Vocês podem ter certeza disso. Que você difama de uma pessoa, o que Deus fala sobre a fofoca, irmãos? Irmão, Deus deixa bem claro aqui. Olha, esse assunto, irmãos, é só a primeira parte, hein? Mas presta muita atenção, que é bem assim, curta. Deus, ele condena a fofoca. Ele é uma palavra vã, né, irmãos? Em sua palavra, ele diz para cuidarmos da nossa língua. No próprio livro de Provérbios, encontramos vários textos que nos dizem para tomarmos cuidados com a língua, pois ela pode causar muitos problemas e nos trazer grandes males. Você toma muito cuidado, porque os fofoqueiros, pode ser chamado de mexerico, não herdarão a coroa da vida eterna. E os perigos que a fofoca faz, irmãos, é arruinar a própria pessoa, separar grandes amigos, levar outra pessoa à ira. Pessoas podem perder o emprego e casais podem se divorciar. A fofoca é como um famoso telefone sem fio. Sai de uma forma e chega na outra totalmente diferente. Por isso é muito importante tomar cuidado com ela. É preciso guardar para si o que se ouviu. A fofoca, muitas das vezes, irmãos, é seguida de maledicência, que é detestada por Deus. Então você toma muito cuidado, né? Quem controla o lábio e não fica falando essas palavras vãs, terá dias felizes. É conhecida como prudente e sensata.
Deus tem prazer nele e é tido como sábio. Eu fiz assim um resumo, né, irmãos? Vamos para o terceiro. Chocarrices. Meu Deus, o que é chocarrices? A gente entrou na conversa das chocarrices. Mas a Bíblia fala sobre chocarrices. Vamos ver. Vamos lá, então, ao terceiro assunto dessa questão. Irmãos, você sabe o que é chocarrices? Vocês fazem ideia do que é chocarrices? Que o próprio Paulo falou aqui? Irmãos, chocarrice, ou pode ser também chamado, em outras palavras, de zombaria ou escárnio, é o gracejo petulante ou insolente que se pronuncia sem autorização do outro e sem respeito. É uma caçoada, atrevida e desrespeitosa, crítica de forma cômica, né, irmãos? Deboche arrogante ou presunçoso, pois menospreza e diminui o valor de outra pessoa e pretende publicamente ridicularizar. Pode ser jocoso e irônico, de mau gosto, às vezes provocativo, ridiculariza e deixa uma pessoa sem graça, desconfortável e irritada. É costume dos pagãos que não conheciam a Deus. O soberbo e presumido zombador é seu nome, trata com indignação e soberbo. Vamos a alguns versos que falam sobre essa questão, irmãos. Irmãos, é zombaria. Vocês sabiam o que é zombaria? É, irmãos. Zombaria, irmãos. Tem palavras, tem bíblias que é escrito chocarrices. Tem bíblia que é escrito chocarrices. Escárnio, zombaria. Então vamos lá na palavra, né, irmãos? Que é importante. Mas vamos ler aqui, nesse artigo que eu peguei aqui rapidinho, para explicar o assunto da questão das chocarrices. Vamos lá. É correto caçoar, zombar e debochar das pessoas, irmãos? É correto? Existem muitos cristãos, irmãos. Existem cristãos que têm alguns hábitos que para eles são normais e por isso fazem coisas que aos seus próprios olhos são inofensivos, mas aos olhos de Deus são desagradáveis. Muitos cristãos, irmãos, acham que é normal ser irônico, caçoar, rir, zombar, debochar, escarnecer, ridicularizar, colocar apelido nos outros e fazer brincadeiras de mau gosto, achando que isso não é nada demais, só que eles não percebem que a maioria das brincadeiras são inofensivas. São ofensivas, irmãos, e prejudiciais. E isso tudo desagrada a Deus, irmãos. Às vezes o que é normal para você não é para Deus, nem para os outros. Em Jeremias capítulo 9, versículo 5 diz: e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se casando e proceder perversamente. Somente pessoas inseguras e sem graça que precisam de atenção necessitam menosprezar alguém
e o fazem por meio da zombaria, ou chocarrices, que é o assunto aqui dessa parte, a fim de que elas apareçam. Não faça ao próximo o que não quer que façam com você. Você gostaria de ser zombado, desprezado ou ridicularizado na frente dos outros? Então, o que você não gosta que façam com você, não faça com os outros. Tudo que você faz, que maltrate ou prejudique o próximo, não agrada a Deus. Nunca vai agradar a Deus a zombaria, irmãos. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Provérbios capítulo 11, versículo 12. Ridicularizar, segundo o dicionário, é aquele que tira a onda, debocha, que vive caçoando, causando riso com a intenção de debochar de algo ou de alguém, fazendo zombaria com palavras, expondo ao ridículo, que trata alguém com escárnio, que exprime, demonstra e utiliza sarcasmo. Procura tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas. Se o seu comportamento e atitudes são reprováveis, detestáveis e insuportáveis, é porque seu coração e sua mente estão distantes de Deus. Vocês veem só? Quanto que é grave a chocarrice? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Existem alguns cristãos que perdem o seu tempo e ocupam suas mentes com coisas que não edificam, quando a sua própria palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 11, nos ensina que não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes devemos reprová-las. A Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 1, ensina que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como Cristo também nos amou. Em Salmos 1, versículo 1 diz que é bem-aventurado que não se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores da qual a Bíblia fala são quando as pessoas se juntam para falar mal, escarnecer, julgar, discriminar, debochar e ridicularizar os outros, seja em grupo ou em redes sociais. O verdadeiro servo de Deus não deve fazer e nem compartilhar esse tipo de coisa, pois ele sabe que isso não agrada a Deus. Se você vê alguém ridicularizando os outros, não faça nem parte disso. Não ache engraçado, pois se você ri e acha divertido, está fazendo igual aos outros. O touro se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o certo. Provérbios capítulo 15, versículo 21. Você faz que tipo de brincadeira? Deboche? Humilha? Zomba? Ri das pessoas? Já parou para pensar que você pode estar agindo como todo? As pessoas que agem dessa forma são vazias, não têm nada a oferecer, são nécias, ou seja, como as virgens loucas, soberbas, arrogantes. Por isso tem esse tipo de comportamento. Não é preciso você ser um cristão carrancudo, sério, sisudo ou mal-humorado. O quê? Deixa eu pausar. Tá vendo aqui? Nécios. A gente entende o que é nécio, né, irmãos? Glória ao teu santo nome, Senhor. Não é preciso que você seja um cristão carrancudo, irmãos. Sério, sisudo ou mal-humorado. Não basta não querer brincar tirando onda ou gozar dos outros. Quem tem o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, não precisa fazer certo tipo de brincadeira com zombarias ou chocarrices, para ser alegre ou causar alegria. A alegria, irmão, vem de dentro e deve ser constante na vida do cristão, decorrente de sua comunhão e bem-estar com Deus. Não por motivos inúteis, fúteis e superfluos. Afaste das pessoas assim. Quem zomba de tudo que quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade, afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Provérbios capítulo 14, versículo 7. Não fique perto de pessoas zombadoras, debochadas, irônicas, escarnecedoras, pois tudo que você falar, elas vão usar contra você. Tá vendo aí, irmãos? O indivíduo pode ser provido de muitas qualidades boas, mas seu maior defeito é ser irônico.
ele se torna uma péssima companhia. A pessoa boa, que se deixa levar por uma pessoa má, é como fonte de água barrenta, ou como poço contaminado. Provérbios capítulo 25, versículo 26. Talvez desde criança você aprendeu alguns maus hábitos, e com o passar do tempo se torna difícil de livrar deles, porque você acha normal. Por exemplo, algumas pessoas desde criança não aprendem a respeitar os outros. Irmãos, é que não passa da criança sendo mal educada com os outros. Crescem sem limites e acham que podem fazer tudo o que querem e dizer tudo quanto pensam. Mas o que você deve fazer para se livrar desses maus hábitos que aprendeu ao longo de um tempo é que faz até mesmo sem perceber. Você deve fazer o quê? Orar, pedindo a Deus que te liberte dessa má conduta. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Ou seja, você deve abandonar os maus costumes, a maneira antiga de ser. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Devemos renovar sua mente, como dizem Romanos, capítulo 12, versículo 2. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama o que faz o que é direito. Provérbios capítulo 15, versículo 9. Medite nisso. E esse texto, irmãos, foi tirado da Mensagem da Vida. Então, irmãos, Deus está explicando aqui, em outras palavras que eu pesquisei aqui, sobre a questão das chocarrices. É você caçoar, é você zombar, é você rir das pessoas, fazer brincadeiras de mau gosto. E Deus, irmãos, Ele não agrada desse tipo de brincadeira, irmãos. Ele não agrada desse tipo de coisa. Gracejos imorais. Então, você toma muito cuidado. A chocarrice, que também se chama zombaria, é muito gravíssima perante Deus, irmãos. Então, toma muito cuidado. Porque esse próprio tipo de linguajar, irmãos, é claramente verificável dentro do nosso mundo. Basta ligarmos a televisão, a internet, assistir um filme ou novela e vemos que a grande maioria do entretenimento das pessoas está baseada com algum tipo de obscenidade. Há muito linguajar obsceno e vulgar nos dias de hoje. Esse tipo de linguajar, irmãos, é considerado inconveniente e impróprio para o cristão. Note que Paulo não proíbe a conversação sobre sexo, nem exclui o humor, mas exige que haja conversa respeituosa. Ou seja, que esses assuntos não prejudiquem a vida espiritual. É como um jogo de palavras do grego, né, irmãos? Paulo sugere a graça, ou humor, por aquilo que é sarcástico, seja substituída pelas mais verdadeiras palavras de ação de graças. Ações de graça é uma linguagem permeada de agradecimento. Paulo quer mostrar que o agradecimento é o melhor uso da fala. Tem que ser agradecidos, irmãos. Todo o tempo nós temos que dar agradecimento por Deus, por Jesus, por Ele ter cuidado de todos nós, irmãos, o tempo todo. E se formos assim pensar na linguagem que usa de gratidão, é uma linguagem que reconhece as bênçãos de Deus que está em você, que reconhece o valor do próximo, que elogia, que louva, que transmite coisas que são edificantes. Seja a conversa que for, irmãos, ela deve ser dirigida pelo espírito de agradecimento e louvor, para ver e reconhecer a amabilidade e a beleza, irmão, dos dons de Deus. Se este é o caso, a conversa vai se manter pura e elevada. Não tem coisa boa do que você contar das coisas de Deus? Não tem coisa boa do que você falar com gratidão todo dia que você agradece a Ele, cada dia que passa na tua vida. Todos os dias você tem que ser agradecido pela comida que você tem, pela roupa que você veste, pelas coisas que Deus tem edificado na tua vida, pelos dons que Ele te deu. Você tem que agradecer. Porque assim, irmãos, você vai vendo a amabilidade e a beleza dos dons de Deus, irmãos.
porque a sua conversa vai manter pura e elevada cada vez mais. Hebreus fala assim, irmãos: por ele, pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o meu nome. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 15. Que a gente se ofereça a Deus sacrifício de louvor, sempre, irmãos. Louvando a Deus de todo o coração, todo entendimento e toda a tua alma. Coisa boa de você cantar uma música de louvor a Deus. Boa coisa é você tocar na comunhão com Deus, porque é o próprio fruto dos seus lábios que confessa o seu nome verdadeiro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ou seja, irmãos, o que Deus requer de nós de ação de graças? Elogio, louvor e gratidão. Ser gratos, irmãos, que são as coisas preferíveis no linguajar do homem. E não aquelas coisas que a gente falou, chocarrices, conversas vãs, linguagens torpes, né, irmãos? Porque isso não vai agradar em nada ao próprio Deus, irmãos. Então chegamos aqui, irmãos, na conclusão deste assunto. Então troca a sua conversa, né, irmão? A sua conversação torpe, a sua palavra vã ou chocarrices, as suas coisas inconvenientes, pelas ações de graças, que é elogio. Elogia a Deus, elogia Jesus, elogia a todos. Aleluia, teu santo nome. Faz o bem, faz o amor ao próximo como a ti mesmo. Dê louvor, glórias a Deus. Canta, louva. Faz a vontade de Deus, de todo o teu coração, todo entendimento e de toda a tua alma. Ame a Deus, irmãos, ame o próximo. Seja grato por tudo que Deus fez na tua vida até agora. Seja grato a cada dia que se levanta. Seja agradecido. Não seja uma pessoa ingrata. Seja uma pessoa com gratidão. Que são coisas que são agradáveis ao próprio linguajar do homem, da palavra de Deus. A conclusão é: como nós vamos ser santos em um mundo imoral, irmãos? Como manter nossa vida e linguajar puros? Para refletir sobre isso, concluiremos as palavras do escritor Lélios. Diz o seguinte primeiro: jamais despreze a oração diária. E quando orar, lembre que Deus está presente ali, ouvindo as suas orações. Hebreus capítulo 11, verso 6. Jamais deixa de orar, irmãos. Busque a presença de Deus o tempo todo. Entende, irmãos, o querer de Deus na tua vida. Não deixe de fazer sua oração diária para Deus. Agradeça pela noite dormida. Agradeça, irmãos. Jamais, irmãos, deixa de orar por nada desta terra. Lembra que na hora que você orar, sempre Deus vai estar presente na tua vida, ouvindo as tuas orações. E Ele ouve, irmãos. Segundo, jamais menospreze a leitura diária das Escrituras. E quando ler, lembra que Deus está falando a você. Portanto, precisa crer e agir de acordo com o que Ele diz. Acredito que toda apostasia comece a negligenciar estas duas regras. João capítulo 5, versículo 39. Nunca deixe de pegar suas escrituras. A Bíblia, seja ela no aplicativo de celular, se você não tiver Bíblia escrita, né, irmãos? Pega seu aplicativo de leitura da Bíblia, leia uma vez por dia, ou duas, não importa, leia. Faça a leitura das Escrituras, porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E ela vai fazer você entender todo o propósito de Deus na tua vida, seja para as coisas boas, seja para desviar do mal. Através da leitura diária das Escrituras, você vai conhecendo a verdade. 3. Jamais passe um dia sem fazer algo para Jesus. Todas as noites, medite sobre aquilo que Ele fez por você e pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo por Ele? Ou seja, se examine. Se examine o tempo todo. Senhor, estou andando firme na presença de Deus? Estou fazendo certo, Pai? O Senhor fez coisa por mim, Pai, mas eu estou fazendo certo
depende de fazer de ti? Pede orientação. Vê se você está andando no sangue do concerto. Se examine o tempo todo. Medite sobre aquilo que ele fez por você. E pergunte a si mesmo: o que eu tenho feito por ele? Glórias a Deus. 4. Se você está em dúvida acerca de algo ser correto ou errado, dirija-se ao seu quarto, dobre os seus joelhos e peça a bênção de Deus sobre aquilo. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Se você não puder fazer, aquilo é algo errado. Então, procure se dirigir. Você está em dúvida? Pede a orientação de Deus sobre aquele assunto. Como em Colossenses 3, versículo 17 fala. Dobre o teu joelho, pede o entendimento da palavra de Deus sobre aquele assunto. Se é certo que você faça ou não. Porque o próprio Deus, ele vai te responder mais cedo ou mais tarde. Mas confie naquilo que ele promete te esclarecer da tua dúvida. 5. Jamais copie seu cristianismo a outros cristãos. Ou argumente que tal pessoa fez isso ou aquilo. E por consequente, você pode fazê-lo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Pergunte a si mesmo: como o Senhor Jesus agiria no meu lugar? E esforce-se para seguir. Tenha ânimo. Anda nos caminhos da palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 27. Você vê aí? Jamais copie seu entendimento, né, com outros cristãos. Se eles creem que é aquilo, deixa eles. Se você está na tua opinião própria, que Deus te deu de entendimento da palavra de Deus, siga o seu entendimento. Não vai atrás de outros, não. A salvação é individual. Cada um vai dar conta no tribunal do galardão um dia. Seja bom, seja mal. Embora Deus não vai considerar os pecados daquele dia, Ele vai considerar tuas outras atitudes. Então, não partilhe teu azeite com outros cristãos mal intencionados que entendem uma coisa e você entende de outra forma. 6. Jamais creia naquilo que você sente, se isso contradiz a palavra de Deus. Pergunte a si mesmo: o que sinto é verdadeiro? Meu coração está correto? Pode ser confirmado pela palavra de Deus? Se os seus pensamentos não podem ser confirmados pela palavra, crê em Deus e acredite no seu coração. E acredite que seu coração está mentindo. Romanos capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 10 e 11. Pergunta para Deus se vem da parte dele, irmãos. Se a palavra for confirmado, aleluia, através de Deus, não é coisa do inimigo. Viu, irmãos? Se os seus pensamentos não podem ser confirmados pela palavra, crê em Deus e acredite que o coração está mentindo. Porque, irmãos, tudo que vem da palavra de Deus, seja sonho, seja visão, seja revelação, seja o que for que você estiver fazendo, se você está fazendo, e Deus te mostra um sonho ou visão, e confirma a palavra dele, você pode ter certeza, vem do proceder de Deus. Até mesmo nas nossas dúvidas, nas nossas provas, a gente fica com dúvida constantemente, né, irmãos? Mas, irmãos, se contradiz a palavra de Deus, ou seja, anátema, você tem que entender que não vem do proceder de Deus. Então, discerne, tenha discernimento. Em outras palavras, nesse texto aqui, tenha discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que vem do inimigo. Se vem de Deus, a palavra certamente vai ser confirmada. Mas se não vem de Deus, estranha, desconfia, porque não vem do proceder de Deus. É isso, irmãos. Essa é a primeira parte do assunto. Eu tenho certeza que foi edificante, né, irmãos? A gente tirou as dúvidas de vocês sobre luz no lugar das trevas. É só a primeira parte, irmãos, do estudo. Tem 2 partes. Espero que isso, irmãos, tenha ensinado a vocês a entender o nosso lugar, irmãos. Aonde nós devemos caminhar, aonde nós devemos andar, tá bom? Fique com a paz de Deus, irmãos. Nós vamos ter a parte 2 da luz no lugar das trevas. E guardem esta orientação da parte de Deus. Saia do pecado, se arrependa de seus pecados
para andar na luz da palavra. O caminho do justo é iluminado pela palavra de Deus, pelo nosso caminhar, e a gente não deve dar lugar às trevas. A gente deve andar na luz da palavra de Deus, em espírito e em verdade. Fique com a paz de Deus. Você que vai ver agora, vai ver depois. Fique com a paz de Deus e até o próximo podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Fique com a paz de Deus e até mais, se Deus quiser. Fui!